Quando me torno auxiliar de Satã? Essa pergunta é uma pergunta capciosa. Ela é capciosa porque, no primeiro momento, parece ser absurda. Parece ser contrassensual. Como alguém vai ser auxiliar de Satã? Bem, mas quando fazemos uma avaliação mais detida do que nós avaliamos e vemos no comportamento humano, notadamente no comportamento cristão, a pergunta não é mais tão assim descabida. Bem, antes de entrar na enunciação da mesma, é importante dizer que Satã, que no hebraico, aramaico quer dizer adversário, é o inimigo temporal e histórico dos filhos de Deus. Gênesis 3, que é o texto canônico que fala sobre a tentação, já o coloca como nessa condição. E o Apocalipse, de modo profético, histórico, sintetiza tudo isso lá no capítulo 12, versículo do 7 ao 12. Suas armas para cumprir essa antivocação são inúmeras, diversificadas e ardilosas, do grego metodias, que demanda dos discípulos de Cristo o uso contínuo da armadura espiritual, como deixa claro o apóstolo Paulo, lá em sua epístola maravilhosa aos Efésios, que demandou do pastor Martin Lloyd Jones uma série volumosa de exposições que, de fato, nos apresentam vários volumes. Paulo diz o seguinte: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas ou metodias do diabo. Ou seja, sem a armadura, não temos como ficar firmes. Por mais que sejamos inteligentes, por mais que sejamos grandes teólogos e pastores, por mais que sejamos supercrentes, não conseguiremos ficar firmes sem a armadura de Deus. Bem, dentro desse arsenal de guerra exuberante e genocida, Satã dispõe de uma arma extremamente eficiente, que é a maledicência. Sim, essa é como um ponto de acesso para a introdução da peçonha nas artérias do coração espiritual, sobretudo do recém-nascido discípulo de Jesus. Paulo vai, de certa forma, nos advertir isso quando ele nos manda empunhar o escudo da fé contra os dardos belê inflamados do maligno, Efésios 6,16. Segundo Martinho Lutero, esse ardil, essas armadilhas de Satã, tem como escopo espalhar miséria e morte. E como ele tem feito isso? Segundo Martinho Lutero, o diabo arremessa suas setas peçonhentas ao coração, por meio de más línguas, de maneira que ninguém pensa ou fala qualquer coisa boa do outro. O diabo fica atiçando, sempre pronto a indispor as pessoas entre si e causar miséria e morte. Martinho Lutero fala isso lá no volume 11 das suas obras completas, e eu concordo em gênero, número e grau. É isso mesmo que Satanás tem feito, através de um falar irrefletido e até em alguns momentos caridoso. De fato, nada ajuda decisivamente o trabalho de Satã em prejudicar a expansão do reino de Deus do que emitir juízo de valores apressados ou a míngua de provas sobre os outros. Esse tipo de falar é danoso para as relações e fere de morte o coração, os sentimentos e as emoções. Dom Paulo Garcia chegou a declarar que nada auxilia mais o diabo do que repassar informações sobre o outro de maneira irresponsável. Ou seja, sem avaliar quem está dizendo, sem avaliar o que se disse, sem assumir o ônus,
de provar aquilo que está se dizendo, numa atitude e num mar de boatarias. Note bem, Tiago não exagera o poder gravoso de um falar maldoso e irrefletido que ultrapassa as fronteiras dos prejuízos materiais e históricos, percutindo na própria eternidade. Está lá em Tiago 3, capítulo do 5 ao 8, quando ele usa metáforas sobre as consequências de um falar danoso. De certo que essa forma sistêmica e tentacular de agir com as pessoas pode indicar algo muito mais sério do ponto de vista da fé cristã e da genuína relação com Jesus. Até porque ele pregou e ensinou contra exatamente toda essa forma de se portar com o outro na existência. Jesus falou contra isso o tempo todo. Jesus se revoltou e lançou um empreendimento bem sucedido contra essa atitude presente em toda aquela religiosidade sufocante, dentro do discurso dos fariseus, dentro do ensino dos saduceus, no modo de ser dos sacerdotes. Jesus contraria tudo isso e ensina exatamente uma forma de ser discípulo em caminho oposto e em rota de colisão com esse tipo de postura em relação ao falar. Daí que não sejamos auxiliares de Satã, porque se fizermos isso, somos sim. Não o ajudemos a usarmos nosso falar. Ao contrário, rechacemos essa cultura diabólica da maledicência que se calcifica em nossa sociedade humana por meio do aculturamento propiciado pelo inconsciente coletivo, que tem na cultura uma de suas formas mais percussientes de manifestação, no que tem sido, infelizmente, bem utilizado por Satã em seu ministério do caos, destruindo pessoas, biografias, famílias, ministérios e obstruindo em muito a expansão e crescimento do reino de Deus. Sejamos atentos, porque nós somos parceiros de Deus e de sua graça, não de Satã. Só lhe deu glória. Deus nos abençoe.